Sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos mais uma aula de Direito Administrativo. Meu nome é Jefferson Aparecido Dias, sou Procurador da República e hoje nós trataremos de um dos temas que, para mim, é um dos mais importantes em Direito Administrativo. Na verdade, é um dos mais importantes? Não. Na verdade, me parece que é o mais importante de todos, que diz respeito aos princípios administrativos, aos princípios que devem ser observados pela administração pública. Nós vamos tratar desse tema, dentro da sua importância, em 3 aulas. Nesse agora, primeiramente, nós vamos ver a primeira parte, falando de princípios administrativos, uma parte inicial, de introdução, e vamos avançar depois para ver quais são os princípios que a administração pública deve, então, observar na sua atuação. Antes de nós entrarmos propriamente em princípios administrativos, nós precisamos ver alguns conceitos, algumas premissas que me parece que são interessantes ou importantes para que nós possamos compreender depois, quando nós formos falar de princípio. O primeiro aspecto, acho que é importante nós distinguirmos o que é a função administrativa de função política, de função jurisdicional. Então nós temos 3 níveis de funções que são desempenhadas pelos poderes do Estado. Acho que aqui é importante. Veja, o Estado tem um poder que é uno, mas que por razões de, digamos, ser mais eficiente, tendo em vista funções precípuas, ele se divide em 3 poderes, a tripartição dos poderes. Nós temos um poder executivo, um poder legislativo e um poder judiciário. Cada um desses poderes tem uma função precípua, ou seja, uma função principal, primordial, primária, principal. No caso do executivo, qual que é a sua função primordial? A função administrativa é o exercício de poderes instrumentais visando atender o interesse da coletividade, executando as leis. Além disso, eu tenho uma função política, elaborar preceitos legais para regular a vida das pessoas. Essa função política é primordialmente executada pelo poder legislativo. Além disso, eu tenho uma função jurisdicional, que é julgar os casos concretos visando a aplicação da lei. Então vejam, as 3 funções, administrativa, política e jurisdicional, coincidem com as funções principais do poder executivo, legislativo e judiciário. Agora, é importante reconhecer que, a despeito do poder executivo ter como função precípua a função administrativa, ele também detém função política e função jurisdicional. Da mesma forma, o legislativo, a despeito de possuir função política, também detém função administrativa e função jurisdicional. O mesmo acontecendo com o judiciário, que tem como função principal a função jurisdicional, mas isso não quer dizer que ele tenha também função administrativa e função política. Então, os 3 poderes, eles têm uma função principal e funções secundárias. O que nós vamos falar hoje, e muito diz respeito, que é matéria, objeto do estudo do direito administrativo, é a função administrativa, independentemente do fato dela ser executada como função principal pelo executivo ou como função secundária pelo legislativo e pelo judiciário. Pouco importa. Tá? Então nós vamos nos debruçar, nós vamos analisar a função administrativa, que é o exercício dos poderes instrumentais visando atender o interesse da coletividade. Certo? Então acho que isso é muito importante e é importante deixar claro que muitas vezes nós vamos estar falando de função administrativa dentro do judiciário, não apenas no executivo, ou função administrativa dentro do legislativo e não apenas no executivo. Então, acho que isso é um ponto importante. Os princípios que nós vamos estudar agora, eles são princípios plenamente aplicáveis na função administrativa, independente dela ser exercida pelo executivo, pelo legislativo ou pelo judiciário. Bom, avançando, um outro tema que nós temos a analisar, antes de entrar propriamente dito, entrando no estudo dos princípios, diz respeito ao interesse público. Tradicionalmente se separa o interesse público, se classifica o interesse público em interesse público primário e interesse público secundário. O interesse público primário é o interesse da coletividade como um todo, o interesse da comunidade, o que a sociedade deseja, o que a coletividade deseja. Esse é o interesse público primário.
Ao lado dele, nós teríamos o interesse público secundário. O interesse público secundário diz respeito ao interesse do Estado como pessoa jurídica. O ideal seria que esses interesses fossem coincidentes. O que significa? Que o interesse da coletividade coincidisse com o interesse do Estado como pessoa jurídica. Na maioria das vezes isso é verdadeiro, mas, veja, é só nós falarmos de aumento dos tributos que nós teremos uma certa divergência e não coincidência entre o interesse da coletividade, que não quer pagar mais tributos, com o interesse do Estado, como pessoa jurídica, que quer aumentar sua arrecadação. Então, é muito interessante esse confronto de interesses, porque esse confronto de interesses, muitas vezes será o objeto do nosso estudo. Não matéria tributária, que eu mencionei agora, mas essa atuação do Estado em restringir o interesse individual, ao interesse de cada um, em prol do interesse da coletividade. Esse respeito ao interesse da coletividade pode ser o grande objeto do estudo, e é o grande objeto do estudo do direito administrativo. Bom, então já fizemos algumas observações, então, com relação